A herança cultural da Grécia Antiga para o mundo moderno é imensurável. Da ciência, literatura, da política, filosofia, a influência grega foi fundamental. Essa influência cresceu com o passar dos séculos como um tesouro que surgiu para aumentar nosso conhecimento e entusiasmo pela cultura grega. Por cerca de 1000 anos, um local no oeste do Peloponeso foi soterrado após séculos de enchentes, tempestades e terremotos. Mas em 1875, uma equipe de arqueólogos alemães começou a escavar. O que eles encontraram em Olímpia, o palco dos antigos Jogos Olímpicos. Sua descoberta alimentou a imaginação do mundo, em particular de um idealista francês, o barão Pierre de Coubertin. Esta era Olímpia, a beleza do campo ao redor, a riqueza dos objetos de arte, o maravilhoso conjunto de prédios, o alto padrão das instituições, a nobreza e a harmonia dos concursos, a intensidade da rivalidade patriótica. Tudo trabalhando junto para fazer de Olímpia um dos centros mais comoventes e grandiosos da antiguidade. Coubertin acreditava que se ele pudesse reviver os Jogos Olímpicos, poderia contagiar os jovens do mundo e realizar seu sonho de paz entre os países. Sua visita à Olímpia em 1894 o inspirou. Apenas 2 anos depois, nasciam os Jogos Olímpicos modernos. As primeiras formas de esportismo podem ser datadas do 3º milênio antes de Cristo. Os esportes eram comuns no Egito nessa época. Pinturas nas paredes mostram a popularidade da luta e uma variedade de outros jogos. Conforme a prática esportiva se estendeu a oeste pelo Mediterrâneo, ela ficou cada vez mais atrelada aos rituais religiosos. Entre os minoicos de Creta, a adoração ao touro era expressa no esporte de salto sobre o touro.
O ritual religioso era importante nas primeiras formas do esporte grego, durante a Era Micênica. Na Ilíada de Homero, o funeral de Patroclus é comemorado com jogos espetaculares entre os heróis gregos. Odisseu empenhou cada nervo de seu corpo para vencer, e todos os aqueus o saudavam. Conforme se aproximava da chegada, Odisseu ofereceu uma prece em silêncio a Atena dos olhos brilhantes. Deusa, preciso de sua preciosa ajuda. Desça e acelere meus pés cansados. Palas Atena ouviu a prece e ela iluminou todos os seus membros. 776 a.C. é a primeira data conhecida na história olímpica. Naquele ano, registrou-se que um cozinheiro de Elis, chamado Coroebus, venceu a corrida nas pistas de Olímpia. Ele foi o primeiro campeão olímpico. A data de 776 a.C. veio do escritor Hippias de Elis, que foi o primeiro a compilar uma lista de vencedores olímpicos. Apesar de pensarmos que os Jogos começaram em torno de 776 a.C., eles na verdade deviam ser realizados de forma não oficial muito antes disso. Na verdade, 776 a.C. deve ser a data quando as vitórias começaram a ser registradas. Na época, Elis, que era a cidade que controlava os Jogos, não passava de poucas casas, uma aldeia. Então, parece que tudo começou de forma local. Os antigos Jogos surgiram em uma época na qual as guerrilhas e o caos na Grécia deram lugar à paz e à prosperidade. Conforme a população crescia, os gregos começaram a se estabelecer pelo Mediterrâneo. Conforme a cultura grega se desenvolvia, festivais religiosos foram criados. Por meio deles, o amor dos gregos pela competição ganhou notoriedade. Os festivais incluíam esporte, música e dança como forma de competição e atividade religiosa. Na Grécia Antiga, era possível ver templos e monumentos dedicados aos deuses por toda parte. Em resumo, as pessoas viam os deuses como os elementos básicos dos quais o mundo era feito. Elas não podiam imaginar sua vida, história ou qualquer parte de seu mundo sem os deuses. Os Jogos eram parte de uma grande organização religiosa. De toda forma, as pessoas honravam os deuses, exibindo sua melhor forma, sua melhor condição física. O atletismo e a exibição do físico eram, portanto, atos de adoração. Olímpia já era um lugar sagrado séculos antes dos Jogos. O local ficava em uma planície gramada, aos pés da colina de Cronos, o rei dos titãs, na confluência de dois rios. Há muito associado com rituais de fertilidade, era o local do antigo oráculo de Gaia, a deusa da terra. Conforme a adoração dos deuses do Olimpo crescia, o local se tornou o domínio mais sagrado de Zeus. A lenda dizia que foi para a honra de Zeus que seu filho Heracles criou o Festival Olímpico. Era em sua honra que os atletas competiam, fazendo um juramento de não pecar contra os Jogos. Sob o olhar vigilante de Zeus, o mundo ficaria em paz enquanto durasse o festival. Os Jogos Olímpicos perduraram e floresceram. Eles foram celebrados a cada 4 anos ao longo de mais de 1000 anos. Em seu auge, todo o mundo grego era levado a Olímpia para o maior espetáculo do mundo antigo. Foi Heracles quem determinou o comprimento dos estádios originais. Ele fez isso posicionando um pé ante o outro 600 vezes. Então ele decidiu a distância da pista como sendo de 600 pés olímpicos.
A corrida de 100 metros ocupa o lugar de honra nos Jogos Modernos. Pelas primeiras 13 Olimpíadas da Antiguidade, o Stadion, ou a corrida curta pelo estádio, era a única prova realizada. No decorrer da história dos Jogos, os gregos nomeavam cada Olimpíada com o nome do vencedor do Stadion. A pista em Olímpia tinha 192,38 metros de comprimento. Uma linha formada por placas de mármore marcava a largada. Havia lugar para até 20 corredores. Um mensageiro anunciava os competidores que aguardavam no túnel. As posições eram decididas por sorteio. Os corredores assumiam seus lugares, em pé, com os braços esticados para a frente e um pé ante o outro, com os dedos nas ranhuras dos blocos de mármore. Um apito ou trompete marcava a largada. Os espectadores assistiam de ambos os lados da pista. Os assentos eram apenas para os juízes. O público nos Jogos Olímpicos ficava muito animado. Você pode imaginar toda a gritaria com todos reunidos no estádio, que comportava cerca de 40 mil espectadores. Cada atleta tinha uma legião de fãs, então dá para imaginar que houvesse muita rivalidade. Todos competiam em nome de sua cidade-estado, então provavelmente existiam facções. Havia antagonismos e talvez algumas brigas às vezes, mas nada que fosse registrado. Atualmente, você pode comparar isso a um show de música pop, onde muitas pessoas se reúnem para ver seus ídolos. Com o passar dos anos, o público recebeu outras provas para torcer e atletas para adorar. Outras corridas foram acrescidas à programação. Os diaulos, uma corrida por 2 vezes a extensão do estádio, e o do lixos, com 20 ou 24 vezes. E por fim, a oplitodromia, uma corrida com armadura. Os competidores corriam de 2 a 4 vezes o comprimento do estádio, trajando capacete, grevas e carregando um escudo. O local das Olimpíadas também mudou. O estádio foi construído em 350 a.C. O Templo de Zeus fora completado 100 anos antes. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Zeus, com mais de 13 metros de altura, feita em ouro e marfim. Dizia-se que os deuses criaram os elefantes apenas para prover o marfim de sua construção. O estádio foi criado no século II a.C. Lá, os atletas preparavam-se para os eventos de atletismo e se abrigavam do tempo. Ao lado dele ficava o Palestra, construído no século III a.C., que abrigava os esportes de luta quando estes foram adicionados aos Jogos. Uma presença constante era a tradição dos atletas competirem totalmente nus. Os gregos sempre praticavam seus esportes nus. Isso se devia em grande parte ao orgulho que tinham do físico musculoso e que eles celebravam nas estátuas como vemos. Elas mostram o quanto seus corpos eram homenageados. As estátuas de bronze, que existiam em grande número na época, reproduziam o corpo dourado que brilhava pela aplicação de azeite na pele antes das competições esportivas. Isso foi algo no qual os gregos se aprimoraram. Eles podiam mostrar seus corpos nus e obter uma sensação de conquista, enquanto os bárbaros realizavam provas similares trajando roupas pela vergonha que sentiam de seus físicos. Perform similar events clothed, in a sort of sense, maybe ashamed of their physiques in comparison. Para anunciar os jogos seguintes, os arautos eram enviados a cada estado grego. Eles eram cidadãos de Elis, que usavam coroas feitas de galhos de oliveira, carregando um cetro de arauto nas mãos. Eles anunciavam a data do festival, chamando as pessoas para participar e levando mensagens de paz. Os antigos jogos não teriam durado mais de 1000 anos sem a trégua olímpica. Escrita em bronze,
Quebrar a trégua seria um sacrilégio contra Zeus. A trégua era uma instituição religiosa e política. Ela foi escrita em um disco de bronze e assinada por 3 grandes líderes. Segundo os termos da trégua, todos os conflitos entre estados gregos ficavam proibidos. Com a viagem segurada pela trégua, os atletas e espectadores viajavam a Olímpia, vindo de toda a Grécia. Para se classificarem, os atletas tinham de ser cidadãos livres, gregos e do sexo masculino. Na antiguidade, as mulheres ou as moças não eram proibidas de praticar esportes ou exercícios físicos. Em cidades como Esparta, por exemplo, o treinamento físico fazia parte da educação feminina e masculina. É verdade que nas Olimpíadas apenas os homens participavam, mas isso não significa que as mulheres não tinham seus próprios jogos. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι αγώνες και στην Ήλιδα όπου ήσαν ειδικά οι γυναίκες. Às mulheres era permitido competir, mas em um festival diferente, os Eraia, realizados em outra época do ano. As sacerdotisas podiam competir nas Olimpíadas e também as moças desde que fossem virgens. As senhoras eram proibidas de entrar no local durante os Jogos Olímpicos. Se uma mulher fosse pega entrando no local dos Jogos, ela seria condenada à morte. Ela seria levada ao Monte Tipaion e de lá seria arremessada para baixo. Calipatera era filha de Diágoras, o famoso boxeador de Rhodes. Quando o marido dela morreu, ela se disfarçou de treinador e levou seu filho para competir em Olímpia. Quando o filho venceu, Calipatera se afastou da clausura dos treinadores, revelando seu verdadeiro sexo. Permitiram que ela saísse impune, em respeito a seu pai, irmão e filho, que eram todos campeões olímpicos. Contudo, depois disso, todos os treinadores tinham de ficar nus, assim como os atletas. Tal qual as Olimpíadas modernas, os Jogos Antigos atraíam grandes públicos de todas as partes do mundo. Era um grande festival sagrado, uma peregrinação e uma extravagância. Filósofos e poetas tiranos e escravos, gregos e estrangeiros, todos prestavam homenagem. Eles viajavam em carruagens, vinham a cavalo ou burro. Mercadores, artesãos e artistas atendiam às necessidades do grande festival. Os estadistas aproveitavam a ocasião para promover a si e as suas cidades. Apesar da grandiosidade do evento em Olímpia, o barulho, o calor, o grande público e o clima deviam ser um problema. Todo atleta deveria estar em Elis, um mês antes do início dos Jogos. Sua descendência grega era atestada pelos juízes locais. Os atletas se preparavam sob a supervisão dos juízes para assegurar seu treinamento durante os últimos 10 meses. Dois dias antes do início dos Jogos, toda a comitiva iniciava a jornada de 58 quilômetros, de Elis a Olímpia, onde o público já estava reunido. Os Jogos podiam começar. Milo de Croton foi o maior lutador da antiguidade. Ele foi proclamado 6 vezes vencedor em Olímpia. Na luta, apenas sua presença já punha os adversários para correr. No Festival de Zeus, ele carregou um touro de 4 anos por toda a Olímpia.
Ele então o cortou em pedaços, assou e comeu. Na hierarquia das Olimpíadas modernas, os lutadores não são os atletas mais celebrados, mas seus antecessores eram os mais ilustres dos homens. A luta é o mais antigo e variado esporte. Na Grécia Antiga, ela era parte da educação fundamental. Assim como hoje, havia vários estilos de luta no mundo grego. A única forma competida dos torneios olímpicos era na vertical. O objetivo era levar o oponente ao solo. Era preciso 3 derrubadas para a vitória. Não havia categorias de peso. Os adversários eram escolhidos por sorteio, então os homens maiores geralmente venciam. Assim como os demais atletas, os lutadores se banhavam em óleo, mas depois utilizavam pó para uma melhor pegada. O historiador Plutarco chamava a luta de mais habilidoso e belo dos esportes, enquanto um lutador espartano disse: outros usam truques, mas eu venço pela força, como um autêntico filho de espartanos. A palestra, ou salão de luta, existia em toda a cidade, desde o século VI a.C. até o fim do Império Romano. O treinamento físico realizado na palestra era parte fundamental da educação dos homens. Na Grécia Antiga, o atletismo fazia parte da vida diária e desde a infância as crianças eram incentivadas a praticar exercícios. Na verdade, elas tinham 3 professores. Elas tinham Gramatites, que ensinava a ler e escrever, um Kitaristes, que ensinava música, e um Paidotribes, que as levava a praticar exercícios físicos. Esses ideais na educação foram criados para criar bons cidadãos. Na antiga filosofia grega, a distinção entre a mente e o corpo era bem menos clara do que hoje. Um bom cidadão era um bom homem, e a qualidade de sua bondade residia na harmonia entre todos os aspectos da existência humana. Também tinha um papel importante nos jogos. Durante o pentatlo, por exemplo, que era uma das provas mais árduas, um hino pitoniso era tocado, um poema lírico que narrava a competição entre o deus Apolo e a terrível serpente Piton. Durante os jogos, os músicos tocavam para entreter e relaxar o público, além de encorajar os competidores. O antigo pentatlo consistia em arremesso de disco, lançamento de dardo, salto em distância, corrida e luta. Segundo Aristóteles, o pentatlo é o máximo porque ele conta naturalmente com força e velocidade.
Hoje o lançamento de disco, lançamento de dardo e o salto em distância são provas individuais. Na antiguidade, eles só eram competidos como parte do pentatlo. A habilidade no lançamento de disco era particularmente admirada pelos gregos. Com equilíbrio, ritmo, precisão e força, esse é um esporte de harmonia e beleza. Cerca de 20 discos antigos restaram, a maioria de bronze, pesando em média 2,5 kg, meio quilo a mais que os discos modernos. Os lançamentos na antiguidade aparentemente cobriam distâncias bem menores que as atingidas nos jogos modernos. Sabemos de um arremesso de 30 metros, o que é muito menos que o recorde atual de pouco mais de 67 metros. Isso tem a ver com o fato de que os gregos tinham um método de lançamento muito diferente do que usamos agora. Eles faziam apenas 3/4 de volta, enquanto nós fazemos pelo menos 2,5 voltas, o que acaba dando muito mais força centrífuga. Não sabemos por que os gregos usavam um giro tão curto.